Se contar que no Brasil tem empresários que já foram presos e todos achavam que eles estavam acabados, e em bem pouco tempo eles estavam livres e aumentando ainda mais seus negócios, poucos gringos iriam acreditar. Mas no Brasil, isso não é só possível como corriqueiro. Alguns podem até dizer que é sorte, outros que é trabalho. Mas nesse caso que o Nicolas explica, o que você acha que é? Oi amigos, Mauro de por aqui. Ajuda a gente que tá começando, se inscreve, deixa sua opinião. E não esqueça, né, que seu like é muito importante para o nosso trabalho. Fala aí, Nicolas. O que detergente, carne, energia e ovo tem em comum? Os irmãos Batista, mais conhecido como os homens mais sortudos do Brasil. Dá só uma olhada nisso. A marca mais famosa de detergente no Brasil, que é a IP, que na época da campanha os donos doaram mais de R$1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro, seus produtos agora foram suspensos pela Anvisa. Tá, mas isso aí todo mundo já sabe. O que você não sabe, que a principal concorrente da IP é a Minuano. E adivinha quem é dono do grupo que a Minuano faz parte? Não vem me Exato, dizer. os irmãos Batista. Ou seja, será que isso pode ter sido feito para poder ajudar a Minuano? Será? Mas vamos continuar. Em janeiro de 2025, os irmãos Batista compram metade da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo publica uma portaria dizendo que os ovos vendidos a granel deveria ter um carimbo obrigatório. Depois de muita pressão do Congresso Nacional, da população, eles revogaram este carimbo obrigatório. Será que se tivesse entrado em vigor, iria ajudar quem? Quem logo comprou metade da maior produtora de ovos do Brasil. É descarado. Porque os pequenos produtores não tinham essa tecnologia. E adivinha quem tinha essa tecnologia? Pois é, bingo. Mas calma que tem mais. Em 24, os irmãos Batista compram 3 usinas da Eletrobras por um valor de 4,7 bilhões de reais. 3 dias depois, o governo Lula publica uma medida provisória para poder passar a dívida dessas usinas para onde? Adivinha? Sim, para sua conta de luz. Uma dívida de 10 bilhões de reais. Eu te pergunto, quem ganhou com isso? Exato, os irmãos Batista. Quem perdeu? Foi você. E quem tá falando não sou eu, tá? Pode pesquisar aí, é a Globo. Em 2017, Joesley Batista, ele faz uma delação dizendo que ele entregou quase 150 milhões de dólares para a ex-presidente Dilma e para o Lula em propina. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Foram presos, depois foram soltos. Sempre no Brasil, né? Tempo passa e em 2022 os irmãos Batista contratam o Zanin, que... O problema é que tem muita gente que acha que o dinheiro que esse cara dá é dele. Não, gente. É nosso. Eles roubam o dinheiro e pegam e dão pros corruptos, no caso. tinha sido o advogado do Lula para poder livrar eles dessa multa bilionária da JBS. Um ano depois, o Zanin, que era ex-advogado do Lula e que era também advogado do Joesley Batista, acaba se tornando ministro do STF indicado pelo Lula. Daí o ministro Zanin, corretamente, toma a posição de se declarar impedido de relatar qualquer tipo de caso envolvendo Joesley Batista e JBS. Afinal de contas, ele foi advogado deles no passado. Mas calma, que no Brasil sempre tem o seu jeitinho. No final desse mesmo ano, vem um outro juiz e suspende a multa deles de 10 bilhões de reais. Sim. Esse juiz se chama Dias Toffoli, indicado pelo Lula. É uma sorte muito grande. Os homens sortudos. Porque toda vez que um setor da economia entra no radar deles, sempre aparece uma portaria, uma decisão que eles favorecem. Depois do vídeo do Nicolas, tem um vídeo explicando quem exatamente são os irmãos Batistas, travando a pequena concorrência e abrindo caminho para o grandioso império deles. Eu poderia, como deputado, acionar o PGR, o Ministério Público. Não adianta nada. Sinceramente, será mesmo que todas essas coincidências estão acontecendo sem ninguém saber, sem ninguém concordar, ou até mesmo, sei lá, né, ajudar? Ao longo da história, né, os irmãos Batistas estavam envolvidos em diversos escândalos de corrupção no nosso país. E em 2017, vários corruptos foram presos. E finalmente, eu lembro que eu pensei e falei assim, caramba, cara, eu acho que agora o Brasil vai pra frente. Anos depois, né, o próprio Lula estava sendo preso, né, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E eu falei, pô, agora vai. Mas não foi. Não foi. E hoje o que a gente sente é que o crime aqui no Brasil, de fato, compensa, né? Não tem nenhum corrupto da Lava Jato mais preso, o Lula tá solto, os irmãos Batista operando como se nada tivesse acontecido. Temos agora um caso envolvendo políticos, autoridades, esposa de ministro com contrato de 129 milhões com um banco que tá envolvido até o talo em escândalo. Sério, cara, isso pra mim aqui é inacreditável como não é falado todos os dias, porque isso aqui é o maior escândalo da história do Brasil. Mas a esposa de quem, né? Do dono do Brasil, então não vai dar nada. A galera fica pianinho, tá tudo certo. Agora, se fosse a minha esposa, se fosse a Michelle Bolsonaro, meu irmão, aqui, ó,
tal na gente. Lá, pá. Uma delação aí que tá prestes a acontecer, mas no fim das contas, daqui a pouco, o sentimento aqui, ó, vai acabar em pizza. A pergunta sempre que fica, né? E aí, Nicolas, o que a gente vai fazer? Sinceramente, não é novidade pra ninguém que as instituições do Brasil, elas estão viciadas, né? Dominadas por pessoas que não colocam o Brasil em primeiro lugar. Isso aí é fato. Mas sendo bem sincero, quem é que fica conformado com tudo isso? Não é o brasileiro. Então assim, eles só conseguem fazer aquilo que eles fazem exatamente porque tem gente que se acomodou e largou mão. A gente precisa fazer uma limpeza ética no nosso país. E esse ano é importantíssimo exatamente porque tem eleições. Até mesmo porque as pessoas que estão lá, tirando os ministros do STF, né, só estão lá por votos do brasileiro. Então se tem alguém que tem que tomar uma decisão diferente da que tá tomando, é exatamente você. Porque na boa, não falta dinheiro aqui no nosso país, não. Olha o tanto de dinheiro que esses caras movimentam, bicho. O que falta é vergonha na cara, é caráter. Mas isso não depende só de uma pessoa e nem mesmo somente, digamos, do Congresso. Depende, obviamente, de você, que vai colocar novas pessoas lá, né, que tem caráter, que tem firmeza, que tem princípios e valores, mas principalmente você olhando pra você e fazendo uma mudança. Caso contrário, meu amigo, você vai estar sempre terceirizando a solução do Brasil para uma outra pessoa. Eu sei que é clichê, mas pra gente ter um Brasil diferente, a gente precisa de brasileiros diferentes. Você entender isso, amigo, vai vir JBS, vai vir Massa, vai vir a caramba 4 e nada vai mudar. Impressionante isso. Agora eu vou colocar aqui uma reportagem que fala exatamente quem são os irmãos batistas. Bom, vamos lá. JF Império dos Irmãos Batista soma mais de 50 marcas. Veja a lista. Neste ano de 2025, os irmãos Joesley e Wesley Batista passaram a marcar presença nas redes sociais, em meio a uma expansão relevante do seu império empresarial. Mais listagem da JBS nos Estados Unidos marca ressurgimento de irmãos Batista após prisões e multas. Desde os escândalos de corrupção da Lava Jato, os irmãos Batista recuperam boa parte da sua influência política e agora utilizam as redes para incentivar mais executivos do grupo a postarem e discutem temas de gestão e relacionados aos negócios do grupo. Atualmente a JF, holding de Joesley e Wesley, é dona de 8 negócios principais que reúnem mais de 50 marcas, incluindo a JBS, que passou a valer mais de 33 bilhões de reais na esteira de uma alta de mais de 35% nas ações desde o mês de março deste ano. Até então, a alta vem na esteira a uma nova listagem, com ações da JBS agora negociadas na Bolsa de Nova York. A listagem nos Estados Unidos do maior frigorífico do mundo já era buscada desde 2009 e foi aprovada após passar pelo crivo de acionistas. O dia 6 de junho foi o último dia de ações da companhia negociadas em bolsa. Dentre os negócios mais recentes do grupo está a compra da fatia da Paper Excellence na Eldorado Celulose, fazendo com que a holding dos Batista passasse a ser o único sócio. O valor da transação foi de 2,64 bilhões de dólares à vista, o equivalente a cerca de 15 bilhões de reais, e colocou fim à disputa judicial entre as empresas que se arrastava há mais de 7 anos. A empresa tem fábrica em Três Lagoas, MS, em funcionamento desde 2012, produz 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano. Outra empresa do grupo é a Âmbar Energia, que atua no ramo de geração de energia térmica, hidrelétrica, solar e biomassa. Em junho de 2024, comprou 12 usinas térmicas da Eletrobras no Amazonas por 4,7 bilhões de reais, adicionando 1.559 megawatts à sua capacidade. No setor financeiro, o grupo é dono do PicturePay, carteira digital com mais de 36 milhões de usuários ativos que tem produtos como conta digital, cartão, empréstimos, investimentos e seguros. A empresa teve um lucro líquido recorde de 251,8 milhões de reais em 2024 e uma receita líquida de 5,6 bilhões de reais no mesmo período. Além disso, também é detentor do Banco Digital, voltado para o mercado corporativo, atacado e agronegócio, fundado em 2011 a partir da fusão do Banco JBS com o Banco Matone. O banco obteve um lucro líquido de 143,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024. Seu portfólio de crédito dobrou de tamanho em um ano, atingindo 14,2 bilhões de reais em março. Atualmente a JF Holding é dona de mais de 50 marcas. Questionado pela Isto é Dinheiro, o grupo declarou que não tem controle sobre o número total de companhias e de marcas do grupo.
Todavia, Joesley Batista, em um vídeo publicado em suas redes sociais, listou todas as marcas sob o guarda-chuva do grupo. Veja todas as empresas da JIF, holding dos irmãos Batista. Picture Pay Delícia Canal Rural Banco Original BDM Wild Fork Massa Leve Delícia Doriana Incrível Seara Bordon Roloveiro Boi no Carbon Campo Forte Pilgrims Genuine Vivedas Âmbar Energia Mantiqueira Éder Príncipe Salomiquins Vivera Rigamonte Andrews Primor Colene Mate Ince Assim Hidrata Albany Fridge Raiders Francis Jachibaré Maturata UOM 1953 Quitute Marba Han Seara Gourmet Doriana Carina Richimon Primo Moi Parque Fitoderm Nuano Brisa Eldorado Oxis Neutrox Friboi Swift BR Swift Estados Unidos Instituto JIF. Oi amigos, obrigado por ficar até o final do vídeo. Você sabia que tinha todas essas marcas pertencentes aos irmãos Batistas? Qual delas você é cliente? Aproveite e dê sua opinião. E você acha realmente que o governo tem negócios legais ou ilícitos com esse tipo de empresas? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima.